Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fique a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre mercado acionário, fazendo um resumão aqui sobre ações, ok? Então eu vou apresentar para vocês aí, principalmente para quem está querendo aprender, entender o que são ações, o basicão aqui para você já ir evoluindo aí no conhecimento, e para quem já conhece, quem sabe eu não consiga agregar mais algum conhecimento. Então, a ação é a menor parcela do capital social de uma empresa. Por ser um título patrimonial, concede aos seus acionistas os direitos e deveres de um sócio, de acordo com o tipo e quantidade de ações possuídas. Bom, capital social é o dinheiro que os acionistas, que os sócios colocaram para constituir a empresa, falando de uma forma bem simplificada, tá? Então, quando você adquire uma ação, você está comprando um pedacinho desse capital social, que automaticamente já o torna um sócio, ou seja, um dono da empresa. É claro que quando a gente fala sobre os pequenos investidores, nenhum pequeno investidor vai ter o poder de mandar na empresa, mas você é dono da empresa, entre aspas, tá? E existem três tipos de ações, dois tipos na verdade, e um terceiro tipo aí é uma junção. Existem as ações ordinárias, que são indicadas com o número 3 ao final do nome da ação, que já eu vou falar melhor sobre isso, e as ações preferenciais, que elas terminam com o número 4. Existe ainda um terceiro grupo, que são chamadas de unities, com o final 11, que na verdade é um pacote de ações ordinárias e preferenciais. E aí cada empresa monta esse pacote. Normalmente as ações preferenciais têm um peso maior dentro desse pacote. Então tem empresa que tem lá uma unity, que essa unity é a junção de uma ordinária e duas preferenciais, ou duas ordinárias e três preferenciais. Enfim, cada empresa faz esse pacote e coloca aí como unity. E é final 11 o código da unity, tá? Apesar de todas as sociedades anônimas terem seu capital dividido em ações, somente as ações emitidas por companhias registradas na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, que é o órgão responsável por fiscalizar as companhias de capital aberto, são chamadas de companhias abertas. Podem negociar, e elas podem negociar publicamente no mercado de valores mobiliários, ou seja, na Bolsa de Valores. Então, somente as empresas, sociedades anônimas, aquelas que têm o SA no final do nome, de capital aberto, porque existem SAs de capital fechado e essas não negociam suas ações na Bolsa de Valores. Então, tem essa diferença. Sociedades anônimas de capital aberto são aquelas empresas que têm suas ações na Bolsa de Valores. Isso aqui é bem interessante você saber para não confundir. Tem gente que fala, eu quero comprar ações da Volkswagen aqui no Brasil. Não dá. Lá nos Estados Unidos, no exterior, na Europa, você consegue. Mas aqui no Brasil, não. Por quê? Porque a Volkswagen do Brasil é uma sociedade anônima de capital fechado, ok? Atualmente, as ações são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome dos titulares em instituição contratada pela companhia para a prestação desse serviço e sem emissão de certificado, em que a propriedade é comprovada pelo extrato de posição acionária. Então, deixa eu traduzir essa explicação aqui. Bom, ação escritural significa que ela não existe mais fisicamente como era antigamente. Antigamente, você investia em ação, comprava uma ação, você recebia um papel, uma ação mesmo, igual uma cédula bonita, tudo mais, com o seu nome, dizendo que você era dono daquilo. Hoje não. Hoje é tudo eletrônico, com a evolução tecnológica, tudo é digital, então ela fica custodiada numa empresa que foi contratada para essa prestação de serviço. E aqui no Brasil só tem uma empresa que faz isso, que é a nossa Bolsa de Valores, a B3, tá? E ela vai te dar um certificado que é o extrato da posição acionária. Então você vai receber um login e senha para acessar o site da B3 e lá você vai ter o extrato mostrando quais ações você é dono. Então não existe mais nada físico hoje em dia. Então também outro dado interessante para quem não sabe disso. As ações devem ser sempre nominativas,
não mais sendo permitida a emissão e negociação de ações ao portador ou endossáveis, como era antigamente, como eu disse, os papéis. Como não existe mais papéis, hoje as ações são sempre nominativas, e isso explica o N do lado do O. Então, quando você vê a sigla ON, é ordinária nominativa. Então, quase ninguém mais fala, né? Esse nominativo aqui acaba sendo irrelevante, por quê? Porque toda ação é nominativa. Todo mundo já sabe hoje em dia que toda ação é nominativa. Então, eu sempre vou falar, né, ação ordinária, não preciso falar ação ordinária nominativa, mas a sigla ficou ON, né, final 3, e as preferenciais a mesma coisa, né, PN, preferencial nominativa, mas ninguém fala preferencial nominativa, todo mundo fala preferenciais, né, preferencial, ok? Então, um exemplo aqui, ação do Bradesco ordinária, né? Então, Bradesco AN, o código dessa ação é BBDC3. Então, toda ação tem um código que é formado por 4 letras e o número no final, que vai indicar se ela é ordinária, preferencial ou unit, né? Então, o Bradesco, ele tem os dois tipos de ações, tem a ordinária e tem a preferencial. Então, a preferencial é BBDC4, final 4 no final. Tem o Banco Santander, que tem um exemplo aqui de Unity. Então, o código da ação Santander é SANB11, tá? Banco do Brasil é um banco que só tem ações ordinárias, tá? Então, BBAS 3, tá? Então, bem simples. Agora, um fato importante que, para quem não conhece, pode gerar confusão, eu falei aqui que o final das ações Unity é o número 11. Existe outra modalidade de investimento que não é ação, e sim o chamado fundo imobiliário, que ele também indica qual fundo imobiliário é pelo número final 11. Né? Então tem um exemplo aqui de um fundo muito famoso, KNRI, Kinea, né? Final 11. Então tem que tomar um pouco de cuidado para quem não está acostumado, né? Tem essa diferença entre empresas que comercializam ações, que tem units, tá? Final 11, mas também tem os fundos imobiliários que também vêm com o final 11. E eles também são negociados na Bolsa de Valores junto com as ações. Então, para quem está aprendendo, pode gerar essa confusão. Você vai olhar lá final 11, nem sempre o final 11 vai indicar só uma ação ou só um fundo imobiliário. Então, conforme você vai avançando nos estudos, vai ficar fácil você distinguir quem é quem aí de uma maneira rápida, ok? Bom, características da ação ordinária, sigla ON, tá? Principal característica é conferir ao acionista o direito de voto nas assembleias de acionistas, e claro que o peso do voto vai ser de acordo com a quantidade de ações que o acionista tem. Ou seja, isso aqui é uma teoria bem bacana, bem bonita, mas na prática, para o pequeno investidor, isso aqui não serve para absolutamente nada, porque o voto do pequeno investidor frente ao voto dos acionistas majoritários da empresa, donos da empresa, é ínfimo, né? Então não vai fazer nem cosquinha. Então tem gente que cria a ilusão de eu quero ter ação ordinária para poder participar das assembleias e votar também, né? Mas o voto praticamente não muda em absolutamente nada, porque os acionistas minoritários, os acionistas pequenos, têm uma quantidade muito baixa de ação comparado com os grandes acionistas, e o voto dele não serve para nada. Então isso aqui é bonito na teoria, mas na prática não serve para nada. Não é, se você vai escolher uma ação ordinária ou preferencial para investir, esse requisito aqui não deve ser utilizado, com certeza. Agora, esse seguinte, sim, né, que é outra característica que os acionistas têm direito quando a gente fala de uma ação ordinária, é o chamado tag along, que é uma proteção legal prevista na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404/76, que varia entre 80% e 100%. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre tag along, mas basicamente o que é o tag along? Tag along protege você no caso de uma troca acionária de dono de empresa. Então, quando uma empresa vem e compra outra, ele vai pagar um valor e o tag along vai garantir que você, acionista ordinário, receba aí entre 80% e 100%, de acordo com cada empresa,
em cima do valor que ele está pagando. O ideal é que você sempre escolha empresas, quando for investir, que tenham tag along de 100%, porque aí você vai receber o mesmo valor que o dono da empresa vai receber. E o dono da empresa, obviamente, não vai fazer um mau negócio para ele. Então, já aconteceu no passado aí, de empresas de terem um tag along abaixo, de 100%, e no momento da troca acionária os acionistas receberam menos, ficaram descontentes, foram reclamar na CVM, mas acabou dando em nada porque isso é regulamentado por lei. Então, antes de reclamar, tome cuidado em fazer as suas escolhas, porque a maioria dos investidores iniciantes acabam não ligando muito para isso, até porque tem alguns educadores financeiros que falam que isso aqui é irrelevante, que é difícil de uma empresa trocar de controle, mas no mercado acionário tudo pode acontecer. Então é sempre bom estar precavido, né, na hora que vai fazer investimento em ações, dar preferências por ações ordinárias. Tem alguns educadores, como eu disse, que não fazem questão disso. Mas do meu ponto de vista, como você está fazendo um investimento em renda variável, que já é mais arriscado por natureza, por que não mitigar esses riscos fazendo as escolhas em ativos que vão te proporcionar um pouco mais de segurança, minimizando esse risco, né? Então isso é sempre bom, ok? Bom, agora as características da ação preferencial, tá? Normalmente o estatuto da empresa retira dessa espécie de ação direito de voto. Então quem tem ação preferencial não vai votar nas assembleias. O que são essas assembleias que eu estou falando tanto? Essas assembleias é uma reunião que a empresa faz anualmente para discutir tudo o que aconteceu e os planos que ela vai colocar em prática no ano seguinte. Então, é uma reunião muito importante que acontece. E os acionistas preferenciais, que têm ações preferenciais, não têm direito a votar em absolutamente nada dessas ações, ok? Em contrapartida, concede outras vantagens, tais como prioridade na distribuição de dividendos ou no reembolso de capital, podendo ainda possuir prioridades específicas se admitidas à negociação no mercado. Então, qualquer coisa que acontecer com a empresa, troca acionária, venda, é prometido uma certa vantagem para as ações preferenciais, mas obviamente que isso está no estatuto da empresa e a grande maioria das pessoas não acaba nem lendo isso nos estatutos da empresa. Aí quando acontece alguma coisa com a empresa que o acionista minoritário acaba perdendo dinheiro, ele acaba ficando insatisfeito e vai reclamar. Foi o que aconteceu com a Ambev lá em 2004, né? Os acionistas preferenciais acabaram tomando um certo prejuízo no momento que houve a troca de controle da Ambev, que ela foi comprada por um outro grande grupo. As ações preferenciais desvalorizaram muito e aí ocorreu aí um grande fuzuê na Bolsa de Valores, na Comissão de Valores Mobiliários, porque esses acionistas eles perderam muito dinheiro. Mas, né, isso estava com cobertura legal, não teve jeito de reverter, né? Então, novamente eu friso aqui a importância de que quando alguém vai investir, escolham ações preferenciais, ordinárias, né? Não escolha ações preferenciais, porque pode acontecer isso. Pode nunca acontecer nada com a empresa? Claro, pode. A empresa pode nunca ser vendida para ninguém, nunca ser fundida com outra empresa, nunca acontecer nada, claro. Mas é o que eu disse, no mercado acionário a gente não sabe, né? Futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é sempre bom se precaver. Do meu ponto de vista, o ideal é que sempre que você faça o investimento, escolha ações ordinárias somente, nunca as preferenciais, ok? E as ações preferenciais podem ser divididas também em classes, como classe A, classe B, classe C e assim por diante, de acordo aí com a necessidade da empresa. Os direitos de cada classe são definidos por cada empresa e devem constar no Estatuto Social. Então essas classes nada mais são também maneiras da empresa colocar direitos diferentes em cada classe das ações preferenciais. Então ela pode dar direitos diferentes para as ações preferenciais de acordo com a classe. Então isso é pior ainda, porque ninguém vai atrás desses detalhes, aí a pessoa vai lá e compra uma ação preferencial, que já não é a mais legal. E ainda escolhe uma classe que não faz nem ideia do que ela vai ter direito,
num futuro no qual haja troca de controle acionário da empresa, algo do gênero, a empresa seja vendida, ela acaba às vezes não recebendo aquilo que valia a ação e aí ela fica insatisfeita, vai reclamar, mas tudo isso está coberto, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? A teoria que explica, né, as características da ação preferencial, principalmente, parece muito bacana e você lendo isso sem uma explicação devida, você vai chegar à conclusão que é a melhor ação para se comprar de uma empresa, né? Mas na prática não é bem assim, então tem que tomar muito cuidado, né? Sempre lembre, a ação ordinária é a mesma ação do dono da empresa. Então o dono da empresa vai fazer algo que é ruim para ele? Não, a ação preferencial não é a ação do dono da empresa. Então existe aí uma grande controvérsia entre os educadores financeiros, mas uma boa parte dos educadores aí sérios que pregam aí os investimentos de longo prazo sempre avisam, né, para todo mundo que está aprendendo para ter preferência na compra de ações ordinárias ao invés das preferenciais, se você vai guardar para o longo prazo, justamente por todos esses detalhes que eu acabei de comentar aqui, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Acessem meu site finki.com.br, like no vídeo, se inscreva no canal. Eu espero que eu tenha trazido aí um pouco mais de conhecimento para vocês, principalmente para quem está começando a aprender agora sobre ações. Ainda vou soltar muita coisa aqui falando mais sobre ações, falando um pouco mais aí sobre o tag along, né, como que funciona aí compra e venda de ações, falar um pouquinho aí de governança corporativa que tem muito a ver com tag along também. São vários e vários detalhes que você precisa aprender para começar a investir de uma forma correta e com mais segurança e desmistificar esse mistério, né, que é o mercado de ações, que para muita gente é algo muito complicado, muito difícil, muito perigoso, pode perder dinheiro, mas não é bem assim, ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!